Vinde, ó Virgem Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e do exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a nossa necessidade. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pedimos a poderosa presença e intercessão dos santos arcanjos de Deus, toda a corte celeste venha em nosso favor e os nossos santos anjos da guarda nos protejam. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas. Amém. Glória a Deus, amados e caríssimos irmãos e irmãs. Como nós combinamos, hoje esse vídeo é especial, essa formação é especial para tratarmos o nosso exame de consciência completo, conforme os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da Igreja Católica. Eu vou iniciar com a oração para que o Espírito Santo infunda a sua luz em nossas consciências e cada um tome o seu caderno, o seu diário espiritual, o seu papel, sua caneta, seu lápis, e vamos começar anotando minuciosamente. Vamos fazer esse exame desde a nossa infância, adolescência, juventude, aqueles que já são adultos, que já estão avançando mais na idade. Vamos pedir que a misericórdia infinita de Jesus se derrame sobre todos nós, para que possamos, no ato da nossa consagração, estarmos com a alma totalmente purificada. Senhor Pai Santo, iluminai o meu coração com a graça do Espírito Santo, para poder reconhecer com humildade os meus pecados e confessá-los com clareza e arrependimento sincero por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que possamos estar totalmente confiantes e animados na misericórdia infinita de Deus, nosso Senhor me deu 3 passagens para que pudéssemos meditar nessa formação. Eu vou abrir primeiro o Salmo 103, Salmos 103 ou 102, dependendo da tradução da Bíblia de cada um, aqueles que também puderem abrir. O Senhor nos fala o seguinte: Ele que perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. É Ele que salva a tua vida da morte e te coroa de bondade e de misericórdia. Um pouco mais à frente, o Senhor é bom e misericordioso, lento para a cólera e cheio de clemência. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga em proporção de nossas faltas, porque tanto os céus distam da terra, quanto sua misericórdia é grande para os que o temem. Como um pai tem piedade de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque Ele sabe de que é que somos feitos e não se esquece de que somos pó. Outra passagem está no profeta Jeremias, no capítulo 31, Jeremias 31, e o versículo é o 34. Pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Aqui a revelação do Senhor no seu oráculo, quando Ele fala: eu lhe incutirei a minha lei e a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus, e Israel, aí você coloca o seu nome, será o meu povo. Ou seja, nós somos povo, casa, morada de Deus. Ele é o nosso Deus. E Ele diz o seguinte: pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Tomando agora as palavras do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, Deus conosco. Evangelho segundo São Lucas. Todos conhecem essa passagem bem famosa. São Lucas capítulo 15. É o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Nós sabemos que
Quando o filho se arrepende, quando o filho se arrepende de ter estado na lama do pecado, e quando o filho dá os passos para a volta, para os braços do pai, acontece algo extraordinário. O seguinte, o pai manifesta a sua atitude interior, o pai manifesta como é o seu coração inflamado de amor. E o pai diz o seguinte, o pai age de certa maneira. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai, o filho. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. Estava longe, estava pensando em arrepender-se, estava pensando se iria voltar, se não ia voltar, estava voltando, e o pai já manifestou a sua misericórdia infinita, já tomou, o abraçou, o beijou, correu ao seu encontro. Que assim também nós possamos então, como esse filho, correr aos braços do pai sem nada temer. O exame inicial. Há quanto tempo não me confesso? Escondi conscientemente algum pecado grave em alguma confissão precedente? Confessei o melhor que me lembro o número de vezes que cometi cada pecado grave? Confessei com clareza os meus pecados ou fui demasiado genérico? Cumpri a penitência que me foi imposta pelo sacerdote? Reparei as injustiças que cometi? Comunguei alguma vez em pecado mortal? Respeitei o jejum eucarístico de 1 hora antes da comunhão? Estou verdadeiramente arrependido dos meus pecados e luto para não os voltar a cometer? Lembrando que, para que uma confissão sacramental seja válida, é necessário 5 condições. Primeiro, fazer o bom exame de consciência, um exame completo. Segundo, estar sinceramente arrependido dos pecados cometidos que tanto ofenderam a Deus. Terceiro, ter o firme propósito de não mais pecar. Quarto, confessar os próprios pecados junto do confessor, dizendo-os com toda sinceridade, clareza e brevidade. Quinto, reparar o mal que se fez, cumprindo a penitência que o confessor indicar. Uma confissão não tem valor se omite voluntariamente o pecado grave e o número de vezes que se cometeu. Se não se estiver arrependido do pecado cometido, se não existir o propósito de emenda de vida, de mudar de vida, e se não se cumprir a penitência imposta. Então, além de fazer o exame de consciência, implorar a Deus a graça da contrição ou da atrição, que é apenas se arrepender de cometer o pecado, talvez não tanto por amor a Deus, mas por medo do inferno, enfim, implorar a misericórdia infinita de Deus. Ter o firme propósito de não mais pecar. Confessar os pecados com clareza, brevidade, ou seja, não entrar em detalhes que não convém. Detalhes que não convém, não se diz na confissão, porque não é uma direção espiritual. Reparar o mal cumprindo a penitência. A penitência que o confessor der deve ser realizada pelo penitente. Caso contrário, a confissão já se torna inválida, não fica completa. E não tem valor a confissão se omite voluntariamente algum pecado grave no número de vezes. Por exemplo, uma pessoa pode ter roubado 10 vezes, mas vai ao confessor e diz: eu roubei 5 vezes, e não explica os detalhes, não explica roubou quem, qual a gravidade do roubo, se realmente prejudicou as pessoas de maneira grave. Então, isso tudo já tira o valor da confissão. E se não se está arrependido, se não existiu o propósito de emenda. A pessoa confessa que roubou 10 vezes, mas depois ela volta, sai da confissão, não por fraqueza, mas já por maldade própria. Ela decide ainda continuar cometendo aquele crime. Isso vale para qualquer outro tipo de pecado, seja mentira, seja pecados contra a castidade, seja qualquer outro tipo de pecado. Então, tomemos muito cuidado. Vamos ao primeiro mandamento: amar a Deus e adorá-lo sobre todas as coisas. Duvidei voluntariamente da existência de Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Acreditei apenas no Ser Supremo? Revoltei-me contra Deus nos meus sofrimentos? Deixei-me levar pelo desespero? Duvidei da bondade ou da onipotência de Deus? Tive ódio a Deus?
Esperei alcançar o céu sem querer abandonar o pecado? Esperei alcançar o céu confiando apenas nos meus esforços, esquecendo-me que sem a graça de Deus é impossível perseverar no bem? Cometi pecados no intuito de confessá-los mais tarde, abusando assim da misericórdia de Deus? Tenho posto em dúvida ou negado deliberadamente alguma verdade revelada por Deus e como tal ensinada pela Igreja? Cabe aqui pedirmos ao Espírito Santo que infunda em nossa consciência a qual gravidade nós chegamos a cometer esses pecados, porque há uma diferença entre duvidar da existência de Deus, seja de maneira grave, porque para ser grave precisamos daquelas três características: a consciência plena, a matéria deve ser grave, ou seja, precisada pelos 10 mandamentos, e o pleno consentimento, a vontade livre, a decisão, o pleno conhecimento, ter consciência, e a matéria grave. Mas, porém, revoltei-me contra Deus nos meus sofrimentos. Às vezes nós murmuramos contra as coisas que nos acontecem, as dificuldades, as tentações e tribulações, mas não chega a ser talvez uma revolta grave, um pecado mortal, mais um pecado venial, que devemos, claro, reparar e voltar atrás. Então, nisso tudo, pedir luz ao Espírito Santo para ir nos infundindo a sua graça e vermos a que grau nós chegamos a cometer esses pecados. Continuando, tenho rezado diariamente com atenção e devoção. Muitas vezes nós rezamos sem devoção e sem atenção, mas não como uma maneira assim constante, apenas por aquele momento ou por outro momento. Então, examinar nesse sentido. Frequentei os sacramentos de má vontade, leio com frequência a palavra de Deus, leio e medito a palavra de Deus. Uma das nossas primeiras formações, eu trouxe para nós a Santa Palavra de Deus e disse que devemos tê-la, meditá-la, lê-la. Procuro esclarecer-me e formar-me com a ajuda do Catecismo da Igreja Católica. Tratamos disso já nas últimas formações. Ter o Catecismo da Igreja, comê-lo, tê-lo, saber que ele existe, estar com ele. Defendi, por exemplo, que nos podemos confessar diretamente a Deus. Talvez já cometemos esse pecado no passado, então pensar. Defendi que o casamento civil entre batizados é aceitável em certos casos, ou ainda que todas as religiões são iguais. Talvez pensamos isso algum dia, devemos respeitar verdadeiramente todos os nossos irmãos que estão em outras denominações, não julgá-los, não condená-los, mas porém, com a nossa fé firme, claro, na Santa Igreja Católica, não pensar, mas todas as religiões são boas, todas falam de Jesus, todas têm Deus. Se nós formos verdadeiramente examinar, nós veremos que não, nós veremos que o protestantismo é totalmente diabólico. Nós veremos a nossa doutrina no Catecismo da Igreja como as outras religiões, as outras denominações fazem um profundo mal, não só à Santa Igreja Católica, a verdadeira fé, mas também a todos os outros que lá estão talvez na ignorância. Portanto, aqueles que se propõem a verdadeiramente estudar a fé, ler verdadeiramente a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo com versículo, e pedir a luz do Espírito Santo, interpretar conforme o santo magistério da Igreja, eles irão se converter à fé católica, porque não tem como, ou quem sabe ler a vida de algum santo da Igreja Católica, ler o Catecismo da Igreja, não tem como, eles irão ficar na verdadeira fé católica. Todos os caminhos levam a Roma. Continuando então, li alguma coisa, ouvi alguma música, ouvi algum programa contra Deus, contra a Igreja ou contra os bons costumes? Recebi indignamente algum sacramento? Talvez no nosso passado, e esse é um pecado gravíssimo. Faltei ao respeito das coisas santas, por exemplo, conversando ou brincando dentro da igreja, vindo indecentemente vestido para a igreja ou omitindo a genuflexão sempre que passo diante do Santíssimo Sacramento. Então, muito cuidado como vamos à Santa Missa. Nada de shorts, bermudas, coladas, roupas decotadas para as mulheres de maneira especial. E lembrar que quando nós nos aproximamos de qualquer igreja católica, lá está a presença real e viva do Santíssimo Sacramento do altar, nosso Deus Todo-Poderoso. Portanto, a genuflexão, assim, ao entrar e ao sair
porque Deus habita naquele lugar. Então as pessoas que entram na igreja parece que está entrando, sei lá, em qualquer outro lugar totalmente errado. Coloquei a minha vontade, as minhas ideias, o meu trabalho, o meu dinheiro, os divertimentos, o prazer, a fama, o poder ou alguma coisa criada em primeiro lugar na minha vida. Com certeza muitas vezes cometemos esse pecado, talvez não de uma maneira tão grave, mas chegamos sim a deixar Deus de lado em nossa vida. Adorei a Satanás, invoquei a Satanás, usei coisas, li textos ou ouvi músicas que invocam explicitamente o demônio. Sou supersticioso, pratiquei a magia, o espiritismo, fui a bruxa, a médios ou a curandeiros, pratiquei a adivinhação através da astrologia, do jogo do copo, do pêndulo, cartas de tarô, leitura da palma da mão ou coisas semelhantes a estas. Acreditei em horóscopos, usei amuletos como a ferradura, o corno, os figos, os cristais ou coisas semelhantes. Acreditei nas energias, nas ideias da nova era, na reencarnação, no reiki ou coisas semelhantes a estas. Então aqui vamos fazer o nosso esclarecimento. As falsas doutrinas, pertenças a falsas doutrinas, seja espiritismo, protestantismo, macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, ocultismo, satanismo, magia, feitiçaria. Então todas essas práticas são reprováveis diante de Deus, diante da Santa Igreja Católica. Se já participamos ou deixamos que alguma dessas pessoas impusesse as mãos sobre nós, ou pedisse para nós, ou falasse para nós, já nos contaminamos, porque o mal que há é o seguinte, é que o demônio ele sempre vai depois cobrar aquilo que nós fomos buscar fora de Deus, então ele vai cobrar, seja de nós ou seja de alguém da nossa família, então cortar, e essa maldição é quebrada no momento da Santa Confissão. Ideias da nova era, energias, crer nisso, nova era aqui no sentido das eras, da era que o inimigo maligno tem preparado através da nova ordem mundial. Então esse é um perigo muito grande. Tentar estudar um pouco sobre isso, conhecer os símbolos, ver se não estou me servindo deles, se não estou utilizando deles. O segundo mandamento da lei de Deus, não tomar o seu santo nome em vão. Blasfemei ou falei sem respeito contra Deus, contra os santos ou contra as coisas santas. Significa evitar, não ficar falando sempre, meu Deus, ou como os estrangeiros falam, oh my God, porque toda hora você não está chamando verdadeiramente a Deus, a sua ajuda, o seu auxílio, tomar cuidado com isso. Apenas se for um ato de verdadeira oração, de pedir mesmo o socorro de Deus. Falei mal da igreja, do Papa, dos bispos ou dos padres, atitudes, juízos que fizemos talvez de padres, pedi o perdão. É uma falta grave se for consciente, ainda mais se essa fala usou outras pessoas envolvidas em conversas e aquilo se espalhou e assim acabou caluniando, difamando. Tomar muito cuidado. Pronunciei levianamente o nome de Deus, de Jesus, de Maria ou de algum santo, por exemplo, em piadas, achei graça a tais piadas, jurei sabendo que era falso o que prometia, jurei fazer alguma coisa injusta ou ilícita, roguei pragas a alguém, tomar muito cuidado com a língua, porque nossa palavra, nossa boca é boca de profeta. Portanto, quando nós dizemos algo mal para alguém ou desejamos o mal, aquilo se torna uma palavra maldita e tem uma consequência terrível. Pode até gerar a própria morte de uma pessoa, talvez não a morte corporal, mas a morte espiritual, mágoa, enfim, dores, depressão por causa de palavras. Então a palavra ela tem muito poder, tomar cuidado. Deixei de cumprir algum voto ou promessa que tenha feito a Deus ou algum santo, aqui pode entrar num pecado venial, talvez prometemos fazer algumas orações, não conseguimos cumprir. Examinar. Terceiro mandamento da lei de Deus, santificar os domingos e festas de guarda. Lembrar que as festas de guardas deixadas pela Santa Igreja, além de todos os domingos, como é o Santo Dia do Senhor. Imaculada Conceição, 8 de dezembro, Mãe de Deus, 1º de janeiro, Corpo de Deus, Corpus Christi, uma festa, uma solenidade móvel, depende, cada ano cai uma data. E Natal, então essas são as festas de preceito que a igreja nos manda participarmos, salvo questões de trabalho grave, que não tem como faltar, que não tem como participar da missa em outro horário.
ou questão de doenças, ou impossibilidade. Talvez a pessoa mora no interior, não tem missa, não tem celebração, não tem nada, não tem nem como ela assistir, nem pela internet, nem não tem como. Então o pecado entra no momento da decisão. É a decisão que torna o pecado grave. É a decisão. Então, se não houve decisão, não houve um motivo sério, então, nisso tudo examinar. Faltei à missa de domingo em algum dia ou algum dia santo, cheguei tarde à missa por culpa própria. Também tem esse pecado que muitos cometem. Às vezes para os outros lugares, para o trabalho, para a escola se adiantam, mas o dia da missa chega em cima da hora, 5 minutos, quase não tem tempo de ir ao Santíssimo, não visita o Santíssimo, sempre correndo. Tomar cuidado. Trabalhei ou mandei trabalhar nesses dias sem grave necessidade. Dediquei nesses dias mais tempo a Deus, à família, aos pobres, aos doentes e ao descanso. Aqui é um porém. O domingo é o dia santo do Senhor. Não é apenas o dia de a Santa Missa, é um dia também para dedicar um tempo mais à oração. Pelo menos um tempinho a mais. Tirar, quem sabe, um momento de silêncio para ler um pouco a Bíblia, ler o livro de um santo. Enfim, fazer algum momento especial com Deus e com a sua família, seja em casa, ou seja em algum lugar de lazer, de divertimento, mas evitar que seja em locais aonde você vai explorar o trabalho dos outros, porque o terceiro mandamento diz para não trabalharmos caso for questão assim de saúde ou vida, que não tem mesmo possibilidade. Mas fora isso, guardar o domingo significa isso, não se envolver em trabalho algum, nem também escravizar os outros. Isso é muito sério, porque isso acontece hoje de maneira fácil. E Nossa Senhora da Salete, na sua aparição, ela chorava muito, porque ela via que os homens naquele tempo, La Salete, 1847, por aí, que os homens não estavam mais respeitando o domingo, que trabalhavam sem parar. Então imagine hoje, 2022, como não está o mundo. Então tomar cuidado, não deixar de fazer divertimentos e lazer com a família, mas cuidar para não explorar o trabalho dos outros. Quarto mandamento, honrar pai e mãe e outros legítimos superiores. Obedeci aos meus pais enquanto estive sob a sua tutela, manifesto-lhes o devido amor, gratidão e respeito, ajudo-os espiritual e materialmente, entristeci-o com as minhas atitudes, palavras ou comportamentos, abandonei-os na velhice ou na doença, tenho rezado por eles, zanguei-me com os meus irmãos, também inclui os irmãos, o honrar pai e mãe, ainda mais se forem irmãos mais velhos. Maltratei-os, tenho transmitido a fé aos meus filhos, agora entre os filhos. Atrasei o seu batismo ou a sua primeira comunhão, tenho me empenhado na sua educação, defendo-os do pecado, dei-lhes maus exemplos, corrigi com firmeza e paciência os seus defeitos, fui amável com os estranhos e, ao contrário, pouco amável com os de casa. Esse pecado acontece muito. Muitas pessoas parecem grandes santas dentro da igreja, mas em casa é uma treva. Então, tomar cuidado, porque temos que amar primeiro o nosso próximo. Nossos próximos são aqueles que estão mais próximos de nós, que são aqueles que estão em nossa casa. Usei palavras duras com meu esposo, esposa, evitei as discussões diante dos filhos mais pequenos, perdoo ao meu esposo, a minha esposa, suas falhas, faltei-lhe de algum modo ao respeito, porque o cônjuge é um ser sagrado, pelo sacramento do matrimônio. Então, tudo aquilo que fere o cônjuge fere também, claro, assim como todo e qualquer outro ser humano batizado, que é templo do Espírito Santo, mas o cônjuge é muito sagrado, por causa do matrimônio, por causa que a Trindade habita ali. A Trindade reina no matrimônio, naquele matrimônio que foi instituído pelo Cristo sacerdote, no momento que a pessoa foi buscar esse sacramento. Então é sério. Ajudo dentro das minhas possibilidades, os meus familiares, nas suas necessidades espirituais ou materiais. Obedeço à igreja ou discuto os seus preceitos. Então, muito cuidado. O magistério ele tem o poder, o Papa ele tem a infalibilidade papal. Se o Papa diz algo que talvez venhamos a pensar em não concordar ou não entendamos, busquemos primeiro estudar, antes de sair já, não concordo, porque isso já nos tira totalmente fora da Santa Igreja Católica, de sermos verdadeiros filhos da Santa Igreja Católica. Ainda mais porque a mídia, hoje em dia, usa muito para deturpar, distorcer aquilo que o Papa fala. O Papa fala uma coisa, a mídia vai e joga como se fosse outra. Então, cuidado.
Primeiro saber. Obedeço à igreja, discuto seus preceitos, guardei a abstinência de carne nas sextas-feiras ou ao longo do ano, porque, conforme o Código de Direito Canônico, conforme o Catecismo da Igreja Católica, essa é a nossa tradição, toda sexta-feira é dia de abstinência de carne. Então devemos viver esse preceito, devemos viver. Porém, como mandamento da igreja, a igreja nos pede que jejuemos e façamos abstinência de carne, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, sempre. Porém, todas as outras sextas-feiras do ano, abster-se de carne, para lembrarmos da santa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esses dias, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, são totalmente completos, destinados a esse jejum. Confessei os meus pecados graves pelo menos uma vez por ano, também é outro mandamento da igreja. Comunguei pelo menos uma vez por ano na Páscoa da Ressurreição, mandamento da igreja. Tenho contribuído para as necessidades da igreja segundo as minhas possibilidades, ou seja, que é dar o dízimo, os 10%, conforme a sua necessidade, a alegria do seu coração, mandamento da igreja. Obedeci ao Papa, ao meu bispo e ao meu pároco. Obedeci às leis justas das autoridades civis. Quinto mandamento da lei de Deus: não matar nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo. Causei algum prejuízo ao próximo com palavras ou com obras? Desejei-lhe mal? Agredi alguém, insultei alguém, deixei-me levar pela ira, alimentei pensamentos de vingança, guardo no coração ódio ou rancor contra alguém, alimento ressentimentos, perdoei sinceramente as ofensas que recebi, deixo de falar ou nego a saudação a alguém? Então, atenção, muitos acham que nunca mataram, nunca roubaram, mas todas as vezes que nós, tendo 24 horas do dia, deixamos de fazer um momento de oração por dia, estamos roubando o tempo e a glória de Deus. Não tiramos nada para Deus. Ou não ajudamos ninguém 24 horas do dia, roubando o tempo de ajuda ao próximo somente para nós, egoísmo, egocentrismo. Então, nunca matei, mas e a nossa palavra, e a nossa boca, o que falamos dos outros, o que falamos para os outros? Talvez aquela palavra feriu profundamente a pessoa, ou guardamos mágoa, raiva, deixamos de falar com aqueles que nos fizeram mal. Nós estamos falando aqui de falta de perdão, mas sim de verdadeiramente, não assim no sentido de trazer a pessoa, o meu inimigo, aquele que me fez mal, para dentro da minha casa e abraçar e beijar, não, liberar o perdão, nesse sentido que o Evangelho nos manda e que o próprio nosso Senhor nos fala, Mateus 6, amai os vossos inimigos e fazer bem aos que vos perseguem. Ele fala, ele nos ensina, nos exorta, é totalmente ao contrário do pensamento mundano. Cheguei a ferir ou tirar a vida do próximo? Colaborei de algum modo em atos que ocasionassem a morte de um inocente? Pratiquei, aconselhei ou facilitei o crime gravíssimo do aborto? Defendi o aborto? Fui gravemente imprudente na condução de veículos motorizados, pondo em risco a minha vida e a dos outros? Aqui também há um pecado, talvez pelo pensamento em questão do aborto. Em certos casos, muitos católicos acham que não, realmente deveria ter abortado. Não, aquele que quer verdadeiramente viver a fé católica e ser fiel, de nenhum modo, de nenhuma maneira nós aprovamos, de nenhuma maneira, nenhuma é nenhuma. Cometi algum atentado contra a minha vida, alimento pensamentos de suicídio, aí se eles são graves, se eles verdadeiramente continuam e perseguem, não é apenas uma tentação, é um pecado contra esse mandamento. Embriaguei-me ou levado pela gula comi mais do que devia. Então beber demais ou comer demais desenfreadamente é também uma falta contra esse mandamento. Tomar drogas, todos os tipos de drogas aqui. Preocupei-me eficazmente pelo bem do próximo, advertindo de algum perigo material ou espiritual que se encontrava, então deixar de advertir um irmão ou a irmã de algum mal que ele poderia cair é uma falta também, uma falta de caridade. Escandalizei o próximo, incitando a pecar com as minhas conversas, com meu modo de vestir, convidando a praticar alguma má ação. Visto-me com decência ou sou sensual e provocante? Procurei reparar o mal que causei pelo escândalo?
Sexto mandamento da lei de Deus, guardar a castidade nas palavras e nas obras. E também já o nono mandamento junto, guardar a castidade nos pensamentos e nos desejos. Consenti em pensamentos ou desejos contra a castidade? Fixei o olhar, falei ou li coisas sensuais ou obscenas? Aqui o consentir, ele significa tomar aquele pensamento para si, se deleitar nele, permanecer nele. Consentir é isso, é colocar a vontade, colocar a decisão. Tentação é diferente. Tentação, o pensamento pode vir 1, 2, 10, 1000 vezes por dia, mas você resistir, implorar a graça de Deus automaticamente para vencer aquela tentação. Não por gosto nela, aí entra. O consentimento já põe todo gosto, todo deleite naquilo e continua. Por quê? Por Deus ser onisciente, então podemos cometer pecados mortais por pensamentos. Por isso a nossa luta, ela não é pequena, mas a graça de Deus nos sustentará. Vi pornografia, procurei o prazer sexual por si mesmo fora do ato conjugal, fora do matrimônio. Tive liberdade no namoro, respeitei o corpo da minha namorada, namorado, pequei contra a castidade por atos, sozinho, masturbação ou acompanhado, adultério, fornicação, com pessoas do mesmo sexo. Havia alguma circunstância, parentesco, matrimônio, consagração a Deus ou menoridade que tornasse ainda mais grave aquela ação? Por exemplo, a pessoa vai confessar que pecou contra a castidade. Tem que dizer o número de vezes e se houve alguma situação agravante. Por exemplo, se a pessoa era casada, pequei contra a castidade contra a pessoa casada, com a pessoa casada. Pequei contra a castidade com o meu namorado. Isso tudo já muda a gravidade do pecado. Pequei contra a castidade, mas era um menor de idade, um estupro, algo muito mais sério. Então, nesse sentido assim que detalhamos os pecados, não porque a situação, o dia estava chovendo e estava assim, estava assado, e fulano não sei o quê. Não, então esses detalhes não entram em nenhum pecado, mas esses da castidade devem entrar o número de vezes e o agravante. É muito importante para que haja remissão completa do pecado. Vivo maritalmente com alguém com o qual não estou casado pela igreja, então 2 batizados, 2 templos do Espírito Santo não podem se relacionar sem a bênção sacramental do matrimônio, em que é um pecado chamado fornicação ou amasiado, viver junto e não ser casado. Então, é isso. Permitir situações que me colocaram numa situação próxima de pecado, por exemplo, amigos que me levam a pecar, conversas, filmes. Se eu vou naquilo e já sei que aquilo me faz ter pensamentos ou me faz querer ter atitudes pecaminosas e já vou sabendo, já é um pecado. Antes de assistir a um filme ou ler um livro, procuro informar-me sobre a sua classificação moral. Usei do matrimônio indevidamente, procurando o prazer sexual fora do ato conjugal. Neguei ao meu cônjuge os seus direitos, por exemplo. Então, os esposos eles têm que se combinar. Quando terão as suas relações? Tive a intenção de tornar o ato conjugal voluntariamente infecundo, praticando assim a contracepção. Então, conforme o método da Santa Igreja Católica, o método Billings, os filhos devem ser espaçados, mas também conforme a necessidade de cada família. Isso tudo deve ser colocado diante de um diretor espiritual ou em oração o casal, pedir ajuda a casais mais experientes que são verdadeiramente, que vivem a fé católica nesse sentido. Porém, tomar pílula, usar preservativo, dispositivo intrauterino, que é o DIU, qualquer tipo, todos eles são também abortivos. Então, laqueei as trompas ou interrompi o ato conjugal para evitar ter filhos. Aconselhei ou defendi a contracepção. Usei do matrimônio somente naqueles dias em que julgo não poder haver descendência sem ter razões graves. É porque a igreja, ela analisa. Se a razão do casal é grave para não querer ter filhos, tudo bem. Deus entende, Deus sabe de todas as coisas. Porém, não adianta tentar enganar Deus com esses métodos contraceptivos, porque a igreja é totalmente contra. Faltei a fidelidade conjugal por pensamentos ou ações? Mantenho amizades que são ocasião habitual de pecado, de infidelidade? Estou disposta a abandoná-las?
Sétimo mandamento da lei de Deus: não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. Décimo mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Roubei algum objeto ou alguma quantia em dinheiro? Tive inveja dos outros? Cobicei as coisas alheias? Paguei aos empregados os salários devidos pelo seu trabalho? Esse aqui é um pecado grave. É ser injusto no pagamento do salário. É um dos pecados que bradam a ira de Deus. É o aborto, esse pecado de ser injusto no pagamento do salário. O pecado contra a natureza, o homossexualismo ou lesbianismo é muito grave. E também abandonar, não ajudar as viúvas e os órfãos. Claro, eu estou falando aqui daqueles que têm o poder de fazer isso, governantes, prefeitura, enfim, aquelas pessoas que foram constituídas para isso, para ajudar essas pessoas. Trabalhei com empenho as horas que eu devia ou desperdicei o tempo, também é uma forma de roubar. Você está obrigado a fazer algo no trabalho, mas você fica relaxando, ou faz mal, enfim. Prejudiquei o Estado, por exemplo, abusando do fundo de desemprego ou da baixa médica. Desrespeitei os direitos do autor, copiando livros, software, filmes ou músicas contra a vontade do autor. Devolvi ao respectivo dono coisas emprestadas ou que tenha encontrado. Aproveitei-me injustamente da desgraça alheia. Prejudiquei de algum modo o próximo nos seus bens. Enganei o próximo, cobrando mais do que o valor justo combinado ou alterando a quantidade ou qualidade dos bens ou serviços prestados. Reparei todas as injustiças que eu cometi o melhor que eu pude. Tolerei abusos ou injustiças que tinha obrigação de impedir. Fiz acepção de pessoas ou manifestei favoritismos. Gastei mais do que permitem as minhas possibilidades. Também é um pecado de consumismo. Desperdicei dinheiro no jogo ou em outras coisas desnecessárias ou supérfluas. Trato com cuidado das minhas coisas ou por desleixo deixo-as estragar-se, uma falta de pobreza. Uma falta de gratidão também à providência divina. Sei aceitar com o espírito cristão a falta de coisas necessárias ou nesses momentos deixo-me vencer pela murmuração e pela revolta. Oitavo mandamento da lei de Deus: não levantar falsos testemunhos, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o próximo. Disse mentiras. Então, a mentira, dependendo do que ela causa ao próximo, ela pode chegar a ser um pecado grave. Mas, porém, a mentira, apenas não dizer a verdade ou dizer sem querer, torna-se venial. Mas, dependendo da gravidade do mal que ela causa ao próximo, é um pecado grave. Minto habitualmente com a desculpa de se tratar de mentiras que não prejudicam ninguém. Fiz juízos falsos ou temerários, ou seja, não sei verdadeiramente a atitude que tal pessoa tomou, mas eu penso que é assim e eu vou ainda espalho aos outros e acaba gerando fofoca, calúnia. Copiei nos exames, utilizei cábulas, revelei sem motivo justo defeitos graves alheios que, embora sejam reais, não são conhecidos pelos outros. Caluniei, atribuindo ao próximo defeitos que não eram verdadeiros. Disse mal dos outros, baseando-me apenas nas coisas que ouço por aí. Colaborei nas minhas conversas, na calúnia, na difamação ou na murmuração. Semeei discórdias, inimizades ou falsas suspeitas com as minhas palavras. Exagerei os defeitos do próximo. Gosto de ouvir falar mal dos outros. Caio com facilidade na crítica. Então, se fôssemos continuar esse exame de consciência, ele quase não teria um fim, porque os nossos pecados são grandes, mas a misericórdia infinita de Deus é maior ainda. Então eu peço agora que Jesus misericordioso possa tocar profundamente o coração de cada um de vocês, amados e caríssimos irmãos e irmãs, e vamos agora ouvir as suas próprias palavras, as palavras que ele deixou a essa grande santa da nossa igreja, Santa Faustina Kowalska, mística, santa de sétima morada, e nosso Senhor se comunicava com ela e deixou para ela os segredos da sua misericórdia infinita, para que nós pudéssemos crer, para que nós pudéssemos viver também e experimentar. Vejam o que nosso Senhor nos diz, por isso não nos atemorizemos, não tenhamos medo, seja qual for o nosso pecado.
quais foram os nossos pecados no passado. A misericórdia infinita de Deus é para agora, para já. O Senhor nos fala o seguinte, em número 1146. Coloquem a esperança na minha misericórdia os maiores pecadores. Eles têm mais direito do que os outros. A confiança no abismo da minha misericórdia. Minha filha, escreve sobre a minha misericórdia para as almas atribuladas. Causa-me grande alegria as almas que recorrem à minha misericórdia. A essas almas eu concedo graças que excedem os seus pedidos. Eu não posso castigar, mesmo o maior dos pecadores, se ele recorre à minha compaixão, mas justifico na minha insondável e inescrutável misericórdia. Depois nosso Senhor ainda nos fala o seguinte, dialogando com a alma pecadora. Alma pecadora, não tenhas medo do teu Salvador. Eu, por primeiro, tomo a iniciativa de me aproximar de ti, pois sei que por ti mesma não és capaz de elevar-te a mim. Não fujas de teu Pai. Filho, filha, dispõe-te a dialogar a sós com o teu Deus de misericórdia, que te quer dizer palavras de perdão e cumular-te com as suas graças. Ó, como me é cara a tua alma! Por que tens medo do Deus de misericórdia? A minha santidade não impede que eu seja misericordioso para contigo. Vê, alma, para ti eu fundei o trono da misericórdia na terra. Esse trono é o sacrário. Dele eu desejo descer ao teu coração. A minha misericórdia é maior que as tuas misérias e as do mundo inteiro. Quem pode medir a extensão da minha bondade? Por ti desci do céu à terra. Por ti permiti que me pregassem na cruz. Por ti permiti que fosse aberto pela lança o meu sacratíssimo coração. E assim para ti eu abri uma fonte de misericórdia. Venha aurir graças dessa fonte com o vaso da confiança. Eu nunca rejeito um coração humilhado. A tua miséria ficou submersa no abismo da minha misericórdia. E tem um momento que Jesus também fala assim para Santa Faustina: filha, não fales mais da tua miséria, porque já não me lembro dela. Como nós lemos no início, Jeremias, o profeta Jeremias, nosso Deus nos fala que perdoará nossas faltas e não se lembrará mais, apagará tudo. Tudo foi dissipado no coração misericordiosíssimo de Jesus. Aqui, Ele apagou todos os nossos pecados. Então, tenhamos uma profunda confiança. Pedimos a bênção de nossa Mãe do Céu, que ela verdadeiramente nos infunda essa graça da contrição, do arrependimento, para que possamos estar purificados no ato da nossa consagração total. E pedimos a sua bênção com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos e irmãs, com esse vídeo agora do exame de consciência e com o que nós já fizemos na formação interior, o exame inicial, que foi de São Francisco de Sales, e mais esse, vamos fazendo o nosso exame. Vamos invocando o Espírito Santo e a intercessão de Nossa Senhora e vamos já buscando o sacerdote para nos ouvir a confissão e vamos já então sermos renovados nessa graça de Deus que quer nos purificar. Amém? Salve Maria Imaculada e até a próxima, se Deus quiser.